5 espécies típicas do bioma cerrado, frutas com rentabilidade garantida e certeza de contribuição para a preservação do meio ambiente. Tudo isso você confere agora na Capacitação Tecnológica. Olá, meu nome é Maria Cristina de Oliveira, sou professora na Universidade de Brasília, Faculdade UNB Planaltina. E hoje nós vamos falar um pouquinho do passo a passo para a produção de mudas de espécies nativas do Cerrado. Bom, o nosso roteirinho contém 5 espécies diferentes, que foram selecionadas. O bacupari do Cerrado, a cagaita, o buriti, o pequi e o tamboril da mata. Então nós temos aí 3 espécies vindas do Cerrado, sentido restrito, uma espécie da vereda e uma espécie da mata de galeria. E vamos observar então como nós poderíamos tratar cada uma delas, pensando na especificidade de cada uma e transportando isso para o viveiro. A primeira, bacupari do Cerrado, Salacia crassifolia. A fenologia, quando é que esses frutos estão disponíveis na natureza? Para a gente poder coletar. Em novembro, no início da época chuvosa, eles já estão disponíveis e perdura até janeiro. Onde é que está localizada, qual a fisionomia que está localizada essa espécie nativa? Então, ela está lá no Cerrado sentido restrito, então é lá que nós vamos coletar essa espécie. Bom, o beneficiamento. Assim que a gente chega no viveiro, nós temos que fazer o quê? Se eu trouxe o fruto, eu preciso o quê? Retirar a semente dali. Então, para isso, o que a gente pode fazer, a gente vê o que é um fruto carnoso, é maceração, utilizando areia e água para retirar essa polpa que está grudada ali na semente. O próximo passo é a seleção das sementes. Então, a gente vê sementes que estão já brocadas, é uma semente que a gente não vai utilizar, a gente vai perder nosso tempo em trabalhar com ela, já que o embrião já não está mais ali. E trabalhar com aquelas sementes que são viáveis, aparentemente estão saudáveis. E aí fazer o processo de germinação, semeadura e germinação. Então aqui as plantas estão na sementeira, a sementeira de praticamente todas as espécies vão a pleno sol. É interessante colocar as sementes e depois cobrir com uma camada de vermiculita para conseguir reter e manter essa umidade. E ali a gente observa já a germinação, o início de 30 e vai até 50 dias germinando, com um total de 40%. No próximo slide, a gente vê o quê? Se ela é uma espécie de cerrado sentido restrito, nós temos então que preparar um substrato para essa espécie, típico dessa espécie. É aqueles que nós já falamos anteriormente na aula, um substrato específico para a espécie que vem do cerrado sentido restrito. Depois disso, eu estou com o meu substrato de recipiente definitivo preparado, o que a gente vai fazer? A repicagem. Então, a repicagem é esse momento que eu retiro as plântulas da sementeira e vou passar para o meu recipiente definitivo. E nessa última foto, uma muda com 6 meses. Cagaita, a nossa segunda espécie. A fenologia. Então, os frutos estão disponíveis na natureza, prontos para a gente coletar em setembro, outubro e novembro. Importante lembrar que isso é variável de região para região. É uma espécie que o seu habitat natural é lá no Cerrado sentido restrito. É uma informação bastante importante para a gente saber como tratar o recipiente que a gente vai selecionar e como fazer o substrato para essa espécie. Na literatura, a gente tem descrito que essa é um fruto que tem uma semente recalcitrante. Então, é uma semente o quê? Que não suporta ser armazenada. Então, a gente precisa dar um tratamento especial para esse tipo de espécie, que é o quê? Recorrer imediatamente e jogar na sementeira, assim que você chega do campo. O beneficiamento é um fruto carnoso, Se você vai aproveitar a polpa para fazer um suco, um bolo, uma geleia, é importante fazer essa maceração. E se você não for aproveitar também, porque o que você vai levar para o seu viveiro é a semente. O próximo passo é preparar a sementeira, que é 100% de areia, e a cobertura com vermiculita após você colocar as sementes para germinar.
E aí a gente tem uma semeadura em torno de 25 a 40 dias e a taxa dessas sementes que nascem é em torno de 70%. O substrato que nós vamos preparar para o recipiente definitivo é o tipo 1, de espécies nativas que estão vindo lá do cerrado sentido amplo. E o momento da repicagem, os nossos recipientes definitivos já estão preparados com o substrato adequado, nós vamos fazer a repicagem. Né? Então a gente retira da sementeira essas plântulas e vai jogar no recipiente definitivo. A nossa próxima espécie é o buriti, Mauritia flexuosa, é uma espécie da vereda. Sua produção começa em fevereiro e vai até junho. É uma espécie da vereda, das matas de galeria. Com relação aos frutos, então são frutos que têm um tegumento bastante duro, né? Então a gente indica que assim que a gente chega da coleta, a gente insere esses frutos no local contendo água e deixe eles ali descansarem por 24 horas. Isso vai facilitar a despolpa desse fruto, né? E aí a gente consegue retirar a semente muito mais facilmente. E ali em seguida, depois que essas sementes foram retiradas desse fruto, o que a gente faz é inserir essas sementes em água contendo 1% de hipoclorito de sódio por volume de água. Isso para esterilizar, para limpar as sementes. A seguir vai para a semeadura, né, em sementeira, com cobertura de vermiculita, e em torno de 30 a 60 dias nós temos o início de germinação dessa espécie e a taxa é em torno de 60%. Antes de jogá-lo no recipiente definitivo, devemos preparar o substrato. Então, é aquele substrato específico para espécies de vereda e locais brejosos. Preparados, nós vamos fazer então a repicagem. Retirar as plântulas da sementeira e passar então para os recipientes definitivos. E aqui a gente tem uma muda com 6 meses de idade. O próximo é o piqui, o Cariocaia brasiliense. Os frutos estão disponíveis na natureza no início de dezembro e vai até fevereiro. Né? É uma espécie que está presente lá no cerrado sentido restrito. Quanto ao beneficiamento, então a indicação é, quando esses frutos caem na natureza, você coleta-os, retira da casca, né? Pode levar para o seu viveiro e em um local sombreado, você vai despejar esses frutos dentro de uma lona preta, né, e deixá-los ali de 1 a 2 semanas. Isso por quê? Para a gente retirar a polpa desse pequi. Claro, isso se você não for utilizar a polpa, né? Bom, ali é importante notar que essa camada desse caroço, desse piqui, ele não pode ficar superior a 30 centímetros de altura. Isso para não causar superaquecimento e danos a essas sementes. Depois que a gente fizer isso, na segunda semana, nós vamos retirá-los dessa lona, né? E fazer o quê? Remover o restante daquela polpa com jato de água. Isso é importante, por quê? A gente limpar ao máximo essa polpa, retirar ao máximo essa polpa desse caroço, para a gente conseguir, primeiro, com que o ácido que a gente vai usar posteriormente para a quebra de dormência do embrião, conseguir penetrar nesse endocarpo que é duro, cheio de espinhos, né? Conseguir penetrar e fazer com que esse embrião germine. Um outro método é fazer o quê? A fermentação. Então a gente joga todos esses frutos de pequi imersos em água durante 1 semana para facilitar o processo de despolpa. Deixa 1 semana ali, retira esses caroços e utiliza também o jato d'água para a retirada do restante da polpa. Bom, independente do método que você vai utilizar, é importante, após essa retirada dessa polpa, você deixar esses caroços descansarem em torno de 1 semana, né, para eles secarem. Então, esse é o aspecto ideal para fazer o plantio do pequi, né, quando você vê um endocarpo bem ressecado, né. Antes, então, de semear esses caroços, o que a gente vai fazer é, devido à dormência do embrião, já relatada, utilizar 1 grama de ácido giberélico para 4 litros de água e deixar essas sementes descansarem ali por um período de 4 dias. Isso vai facilitar a germinação, já que a gente está usando
um hormônio sintético específico para a quebra de dormência desse embrião. A semeadura e germinação, né? Então a gente constrói a sementeira, joga essas sementes e elas começam a nascer em torno de 17 a 45 dias e a taxa varia entre 50% e 60%. Nós vamos utilizar o substrato tipo 1, que é para a espécie nativa de cerrado sentido amplo, e aqui a gente tem uma muda com 6 meses de idade. O tamboril da mata, a nossa próxima espécie, é o Enterolóbio contorticilico, é uma espécie das formações florestais, matas de galeria, mata seca, cerradão, né? Os frutos estão disponíveis entre agosto, setembro, outubro e novembro. O beneficiamento, ela não se abre espontaneamente, então o que a gente faz é socar esse fruto no pilão para a retirada das sementes. Importante lembrar aqui que a semente do tamboril tem também uma dormência, que é a dormência do tegumento, né? Então nós precisamos quebrá-la para facilitar a germinação dessa espécie. E o que a gente faz é fazer um corte com tesoura de poda ou lixar isso em algum cimento, alguma superfície áspera, para o quê? Colocar em evidência o endosperma para que a água consiga entrar mais facilmente e acionar o processo de germinação. Lembrando também que esse corte ele não deve ser realizado em cima do hilo, que é aquela cicatriz que tem na semente que faz a ligação com o fruto e ali na árvore. Então, é interessante a gente virar no lado oposto a essa cicatriz, a gente fazer esse corte. Importante dizer também que a maioria das espécies do cerrado que possuem dormência, possuem esse tipo de dormência, que é a dormência tegumentar. A germinação também vai para a sementeira, cobre-se com uma camada de vermiculita, em torno de 6 a 12 dias nós temos então a emergência e a taxa fica em torno de 70%. O substrato que nós vamos preparar é o tipo 2, específico para as espécies florestais. Fazemos o processo de repicagem, já que nosso substrato para o recipiente definitivo já está pronto. Fazemos o momento de repicagem e aqui nós temos uma muda com 5 meses. Bom, nós falamos aqui de 5 espécies, mas nessa publicação, Manual de Viveiros e Produção de Mudas, nós temos o passo a passo para 30 espécies do bioma cerrado. O que a gente fez aqui, que a gente conversou hoje? A gente procurou o quê? Selecionar espécies que têm características diferenciadas para exemplificar o quê? As diferentes situações que o produtor pode encontrar quando no viveiro que ele conduz, né? Então, esses aspectos particulares de cada uma dessas espécies podem ser replicados para outras espécies. Então, o modelo ele pode ser seguido para as espécies que tenham características similares, né? Em outra oportunidade, nós vamos poder experimentar isso com práticas no viveiro. Por hoje é isso. Obrigada.